Vamos então dar sequência ao estudo do livro Transição Planetária, pelo médium Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Teremos hoje um capítulo bastante longo. Vamos lá. Conquistando o templo mal baratado. Com periodicidade, retornávamos à comunidade para o necessário refazimento, prosseguindo no socorro aos irmãos colhidos pela desencarnação, desequipados espiritualmente dos recursos iluminativos. Lentamente diminuiu o número de cadáveres expostos nas praias e cidades vitimadas pela tragédia coletiva, enquanto se reorganizavam as cidades, cuidando-se da remoção dos destroços e das reconstruções. A paisagem de sofrimento dos sobreviventes era constrangedora. Porém, a vida, no seu sublime impulso de superar infortúnios, sustentava-os, ajudando-os à reedificação da existência. Rapidamente para nós, passou o período que nos fora reservado para acompanhar os trabalhadores do bem, e deveríamos, Ivon e nós outros, retornar à nossa esfera para os outros compromissos que nos aguardavam dentro das linhas direcionais da Conferência do Benfeitor, que viera da constelação das Pleiades. Vocês lembram lá no começo, né? Como é natural, agradecemos ao Dr. Charles todo o seu empenho em auxiliar-nos e atender aos mecanismos das divinas leis, bem como despedimos-nos dos demais amigos tomados por justa emoção. Dr. Charles havia convidado 2 espíritos que vieram da Indonésia a fim de substituir-nos, desde que o árduo trabalho prosseguiria por largo período. No dia do nosso retorno, o sol enriquecia a região com os seus raios abençoados e a paisagem continuava apresentando as marcas irremovíveis do tsunami devastador. Quando tomamos o veículo que nos conduziria ao lar, pudemos ver à distância a imensa região envolta em sombras densas, nas quais, vez ou outra, brilhavam luzes representando os obreiros da caridade, em sua faina de aplicar os tesouros do bem em favor dos famintos de conhecimento e de harmonia pessoal. Conduzíamos novas experiências que nos haviam surpreendido pela sua originalidade, já que antes nunca tivéramos ocasião de trabalhar nesse tipo de socorro. Impressionava-me o milagre da vida, que revanece as áreas mortas da canícula do verão, enfloresce os ramos secos e quebradiços dos vegetais quando chega a primavera, reanima os corações desfalecidos na luta desigual, faculta aprimoramento interior. Triunfa sobre todas as conjunturas aparentemente destrutivas, apontando o rumo da imortalidade como a vitória suprema da existência humana. Chegando à nossa comunidade, fomos recebidos carinhosamente pelos amigos da convivência diária e, após nos alojarmos em nossos domicílios, para onde nos acompanharam, solicitaram-nos notícias do trabalho da caridade entre os irmãos infelizes da Indonésia. Na medida do possível, narramos as experiências edificantes e as lições absorvidas, especialmente em torno da fraternidade entre espíritos aclimados e credos religiosos diferentes, porém unidos pelos mesmos sentimentos de amor, de compaixão e de caridade. Realmente, descobrimos a solidariedade que deve acontecer entre muçulmanos, judeus, católicos e protestantes, espíritas e demais crentes, ou mesmo não crentes, e que nos ensejou inefável alegria interior, redescobrindo a sabedoria divina em tudo pulsante, assim como o poder de solidariedade fraternal, que se não submete aos caprichos rigorosos do ego apaixonado. Em nossa comunidade estagiavam periodicamente espíritos de diversas procedências, trabalhando conosco sobre o clarão do pensamento de Jesus e de Allan Kardec, superando os impedimentos dogmáticos das suas crenças antigas e adaptando-se ao padrão universal, distante das siglas e de terminologias, mas sempre idênticas pelos objetivos elevados e as propostas libertadoras. Embora Ivon Costa residisse em outra colônia, situada sobre a região do Brasil Central, com sede sobre as formosas montanhas de Minas Gerais, convidei-o a permanecer em nosso lar pelo período intermediário entre aquele e os próximos dias, quando retornaríamos à terra, dando prosseguimento aos compromissos aceitos.
Compreensivelmente, o intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, como acontece na Terra entre as diferentes comunidades que se sustentam e se confraternizam. Embora cada qual possua suas próprias e específicas características, todas operam em favor do desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para cometimentos futuros nas reencarnações abençoadas. Concluído o trabalho com o Dr. Charles White, faríamos parte dentro de 2 dias de um novo empreendimento, cujo mentor ainda ignorávamos, apesar de informados que fôramos convidados a fazer parte de novo grupo de trabalhadores espirituais. O repouso para nós é constituído da renovação das energias para aplicações edificantes, revitalizando-nos e auxiliando-nos a melhor entender, cada vez mais, as lições da vida, ampliando os nossos horizontes de serviço ao próximo, no que redunda serviço a nós mesmos. Desse modo, é um pouco diferente o repouso vivenciado pelos espíritos em relação àquele que tem necessidade de encarnados, que também se renovam, readquirindo forças e equilíbrio para compromissos da evolução, dentro dos padrões orgânicos em que estagiam. A vida não cessa de vibrar. O que, se acontecesse, reduziria tudo ao caos no princípio. Necessário, portanto, agir, conquistar o tempo anteriormente malbaratado, nos comportamentos equivocados, nas lutas do egoísmo, na incessante busca do prazer. De alguma forma, aguardávamos o momento de conhecer detalhes da nova programação, com alguma ansiedade. O êxito resultante do cometimento concluído estimulava-nos a aguardar o novo desafio com alegria e gratidão aos céus. Aqueles que pensam que após a morte os justos repousam, equivocam-se, porquanto em todo o universo vigora somente a lei da ação e da edificação. Nesse tempo, tomamos conhecimento de que a caravana de serviço aos irmãos do orbe terrestre seria expressiva em qualidade e em quantidade de membros, dividida em vários grupos que atuariam em diferentes locais, sendo presidida pelo sábio geneticista Dr. Artêmio Guimarães. Conhecia-lhe um pouco da história fascinante que o projetara a condição de chefe do Departamento de Reencarnações na colônia Redenção. O eminente espírito encontrava-se desencarnado fazia aproximadamente 30 anos, após laboriosa existência missionária no Brasil. Reencarnara-se com a missão de envidar todos os esforços, utilizando os mecanismos de preservação da vida, havendo dedicado os seus empenhos em favor da saudável reprodução humana. Havendo renascido em lar modesto, a fim de conhecer dificuldades e vencê-las, desde cedo, na cidade do Rio de Janeiro. Muito jovem ainda, revelou as aptidões superiores conduzidas ao mundo espiritual. Criança vivaz e simpática, inteligente e generosa, tornou-se jovem responsável e estudioso, auxiliando a mãezinha viúva, lutadora de grande envergadura, que se comprometera a recebê-lo nos braços afetuosos, enquanto, simultaneamente, frequentava a escola noturna. Com sacrifícios hercúleos, venceu as peripécias da juventude, mantendo-se fiel aos postulados do dever, superando as condições ambientais, agressivas e perturbadoras, abraçando o anelo de salvar as vidas ainda em formação, lutando com denodo contra qualquer forma de aborto criminoso. Para melhor desincumbir-se do futuro ministério, transferiu-se para a cidade de São Paulo, após o desencarne da sua mãezinha, vitimada pela tuberculose, defluente da debilidade orgânica e da deficiência de alimentação, passando a trabalhar com mais empenho até conseguir adentrar-se na famosa universidade daquela cidade, que passou a frequentar com espírito combativo e tenacidade. Havendo-se identificado com nobres mestres da medicina, verdadeiros apóstolos que têm passado pelo augusto educandário de muitas gerações de cientistas e profissionais honoráveis, dedicou-se ao estudo da biologia, da embriogenia, integrando-se no grupo de afeiçoados à nascente engenharia genética.
Conseguindo, por justos méritos, após a diplomação de médico, uma bolsa de estudos em destacada Universidade Americana do Norte, vinculou-se ao fechado círculo de pesquisadores dos anovulatórios, dos métodos de contracepção, que iriam contribuir, conforme tem acontecido, para a drástica diminuição do hediondo crime do aborto. Com plena integração nas pesquisas, tornou-se considerado cientista nessa área, com seus colegas logrando ampliar os conhecimentos em torno da fecundação humana. Faço eu aqui um intervalo. Meus amigos, nos dias de hoje, não há necessidade de aborto. O número de contraceptivos é imenso. São várias formas de não engravidar-se. Então, por que apelar ao aborto? É uma opção, me perdoem a palavra, burra. Por que não evitar a situação? Não é mais humano? Não é mais inteligente? Mas vamos continuar. Com o avanço da ótica e da tecnologia em torno da fabricação de microscópios, especialmente os eletrônicos, pôde adentrar-se na compreensão do milagre da fecundação humana, selecionando óvulos e espermatozoides em tentativas do que seria no futuro a grandiosa realização da fertilização in vitro, da inseminação artificial, facultando a milhares de pessoas a oportunidade anelada de conseguir a procriação. À medida que ocorria a maior conscientização da sociedade em torno do uso dos anticoncepcionais, lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, tomou conhecimento dos estudos profundos em torno do DNA, da provável futura decodificação do genoma humano, que não teve oportunidade de ver concluído esse extraordinário projeto, cujo primeiro rascunho foi apresentado ao mundo por primeira vez em junho do ano 2000. E confirmado mais tarde, em abril de 2003, por ocasião da comemoração dos 50 anos da descoberta da dupla hélice do DNA pelos cientistas doutores James Watson e Francis Crick. Desencarnou como um justo, de certo modo, de exaustão decorrente dos trabalhos severos e contínuos, vitimado por uma parada cardíaca que não lhe conseguiu encerrar a audaciosa carreira científica, prosseguindo-a na espiritualidade quando retomou. Deixou viúva uma dedicada companheira, também médica estudiosa e trabalhadora na área da infectologia, assim como 2 filhos adultos. Considerado um triunfador na missão abraçada, hoje é tido entre nós como respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialista em reencarnações. Seria sob o comando desse eminente espírito que aproximadamente 500 obreiros retornaríamos ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Eu vou ler o parágrafo novamente. Seria sob o comando desse eminente espírito que aproximadamente 500 obreiros retornaríamos ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. É certo que outras equipes já nos haviam precedido para esse trabalho. Muitas outras conquistariam diferentes países do orbe, e mesmo nas terras abençoadas do Cruzeiro do Sul, incontáveis laboriosos servidores de Jesus cuidariam de realizar atividades semelhantes. Nós éramos apenas um ensaio em experiência profícua, um quase nada, embora portadores de significado espiritual. Os responsáveis pelos diversos grupos vinham, há mais de um decênio, planejando a nossa colônia, assim como em muitas outras, desde que o projeto era internacional e sem limites, programas cuidadosos a fim de que os espíritos abençoados pudessem encontrar os recursos hábeis para os seus ministérios nos dias próximos do futuro. Foi, portanto, com emulação de felicidade superior
que na noite estabelecida para o primeiro contato, rumamos, Ivon e nós outros, na direção do templo ecumênico, já referido anteriormente, onde nos reuniríamos a fim de nos encontrar para conhecer as diretrizes seguras elaboradas para o novo programa especial. Às 7h30 da noite, dirigimos-nos a um recinto de menores proporções do que o anterior, fazendo-nos recordar um anfiteatro grego coberto por uma substância transparente, que nos permitia ver a noite esplendorosa, com os seus crisântemos estelares lucilando ao longe. Suave melodia que se exteriorizava do órgão repletava o ambiente com harmonia musical. Os convidados especiais, aqueles que participariam do inusitado evento, joviais e encantadores, lotavam o auditório. À hora estabelecida, tivemos o imenso prazer de ver adentrar-nos o governador de nossa colônia, acompanhado por outros administradores dos diferentes setores, que foram conduzidos, respectivamente, à mesa diretora e às cadeiras reservadas à frente. Criada por abnegados servidores de Jesus, sob os auspícios de Francisco de Assis, nossa colônia alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros ordinários da cultura francesa que se fixaram no solo auriverde nas mais recentes existências. Todos quantos nos encontrávamos no auditório, com algumas exceções, havíamos militado, quando na terra, nas hostes de O Consolador, conforme a revelação espírita, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina apresentada por Allan Kardec, em razão dos seus atos, poderiam ser considerados, conforme os denominava o codificador, como espíritas pelo coração. O mestre de cerimônias era o espírito José Lopes Neto, que se encontrava envolto em tênue e brilhante claridade opalina que lhe traduzia a elevação intelecto-moral. De imediato, a solenidade teve início, sendo anunciada uma jovem cantora que, acompanhada pelo órgão, apresentou a bela peça religiosa Panis Angélicos, de autoria de São Tomás de Aquino, para a obra Sacris Solenis, que fora musicada por César Franck em 1872, criando uma psicosfera de altíssimas vibrações. Convido a todos a buscarem por essa melodia e desfrutem dessas vibrações maravilhosas. Continuando. Em seguida, foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e para encantamento de todos, acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis, São Francisco, para surpresa geral, acompanhado da irmã Clara, no esplendor da juventude e beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. O santo irradiava bondade transcendente, como jamais teríamos ocasião de vivenciar, como um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na terra, e o ar vibrava em dúlcidas energias, canoras e coloridas. Recepcionados à entrada por uma comissão adrede organizada, foram conduzidos à mesa os 2 apóstolos esposos da irmã da pobreza. Estávamos extasiados, respirando o ritmo inusitado. Após a oração de abertura, proferida pelo nosso governador, Lopes Neto, anunciou a palavra de nosso diretor, Dr. Artêmio, entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns dos seus traços biográficos. O respeitável cientista acercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, deu início à sua mensagem. Nobres mentores, que nos honrais com a vossa presença, queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus Cristo, louvemos o Senhor e cantemo-lhes hossanas. A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará a culminâncias da plenitude. Conforme assinalado por Jesus no sermão profético, registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 e seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao largo dos evos. Posteriormente, confirmadas as graves revelações por João Evangelista, no seu memorável Apocalipse, vivemos já nesses dias significativos anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado.
Muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres desse período, com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve a ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre em várias partes do seu país e noutros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do Novo Mundo. E multiplicam-se ao longo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a este respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhes as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião, sensitivos dignos, expressam os seus sentimentos e preocupações em torno dos grandes mudanças que já acontecem, mas que tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada, na ignorância e no materialismo. Mesmo aquele que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas, de certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante, a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutosos, tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde nanarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na própria terra? A essa revelação é esquecida, porque ainda predomina o que o espírito humano, o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento, proposital ou não, em torno das benesses do amor, da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: Não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: Sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos, que dizia: Não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afugentes em pauta. Pessoalmente, sempre me detivera na revelação do desespero, não nos efeitos decorrentes. Quando chegasse o período de bênçãos, logo após as grandes calamidades do mundo renovado. A seguir, o digno mensageiro deu continuidade à peroração. Ocorrerão essas bênçãos porque os espíritos, não comprometidos com o mal, estarão no planeta construído no reino dos céus, nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Verão apressar o progresso moral,
utilizando-se do intelectual e do tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas nas degenerativas que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. O planeta renovado na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismas que o assolavam e destruíam desaparecerão pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios enregelantes, com paisagens edênicas. Adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele novos valores fisiopsicológicos que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Concomitantemente, aqueles que puderem fluir desse momento após a grande transição, graças ao pensamento de iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a fatura atmosférica física e moral da Terra feliz. Nesse comenos, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes, os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos de perversidade, por sintonia vibratória, transfir-se-ão para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno para a ascensão. Nunca se perdem os valores ante os divinos códigos, e o Pai amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda e, como filhos pródigos, retornemos ao seu rebanho. Novamente silenciou emocionado. Luzes diáfanas adornavam-no à medida que falava, oferecendo-nos uma voz doce e inesquecível. E continuando, ele afirmou: muitos de nós, equipando-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia, da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustro da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. A nossa excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge e é necessário recuperar os dias malbaratados nos jogos viciosos da ilusão. Necessitamos da contribuição oracional de todos, suplicando ao Santo Poverello, ou seja, Francisco de Assis, que interceda a Jesus por nós, seus obreiros imperfeitos, que reconhecemos ser. Exorando a excelsa misericórdia do amor para com todos, agradecemos a vossa atenção e aquiescência em nos ouvir, assim como vós outros em participardes do futuro empreendimento preparatório da nova era. Permaneça a paz em nossos corações. Um profundo silêncio, feito de emoção e reconhecimento, dominou todo o auditório enlevado. Neste momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou emocionado: Mestre sublime Jesus, fazei que atendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai o nosso propósito de servir-vos, quando somente nós temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer,
auxiliando-nos na conquista real da renúncia, da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades, socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que distribuamos por onde quer que nos encontremos a todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. As últimas palavras foram enunciadas com voz embargada pela emoção. E um sinal de Lopes Neto, o organista, começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutávamos. E automaticamente pusemos-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião foi encerrada com especial onda de ternura e de beleza. Aqui tem uma nota de rodapé a respeito de José Lopes Neto. Ele nasceu em 1882 na capital paranaense, Curitiba. Era filho de Genésio Lopes e Clara Lopes. Com apenas 22 anos, em 11 de novembro de 1904, foi conduzido ao cargo de segundo secretário da diretoria da Federação Espírita do Paraná. Desencarnou aos 35 anos, após haver desempenhado papel de grande relevância na Federação Espírita do Paraná, tendo exercido vários cargos de diretoria, sendo também presidente, médio vidente, sonambúlico, psicógrafo, audiente, orador vibrante e vibrátil, segundo o Dr. Lins de Vasconcelos. Foi verdadeiramente o espírita cristão. Nota da editora. Então, meus amigos, pelo que se pode entender, esses espíritos nobres estão aí já com 20 anos, mais ou menos, ao nosso redor, sendo instrumentos de evolução para todos. Vamos procurar ajudar, meus amigos. Vamos procurar sermos cada vez melhores, ajudando a massa de boas vibrações do planeta Terra. E com isso diminuindo os tormentos que certamente viveremos. Por hoje ficamos por aqui, depois desse longo capítulo. Abraço a todos e até breve.